Meu nome é Daniel. Tenho 38 anos e, até alguns anos atrás, eu era uma pessoa completamente comum. Eu trabalhava, pagava minhas contas, chegava em casa cansado, tomava banho, fazia alguma coisa para comer e dormia. Nunca fui uma pessoa que acreditasse em fantasmas. Na verdade, eu sempre achei engraçado quando alguém contava que tinha ouvido passos dentro de casa, uma porta abrindo sozinha ou alguém chamando pelo nome durante a madrugada. Eu sempre tinha uma explicação. Casa velha estala, canos fazem barulho, vento bate nas janelas. O cérebro inventa coisas quando estamos cansados. Era isso que eu pensava, até aquela noite. Mas, para entender o que aconteceu comigo, preciso voltar alguns meses. Naquela época, eu morava sozinho em uma casa pequena, em um bairro tranquilo. Eu havia terminado um relacionamento de quase 7 anos e, depois da separação, decidi sair do apartamento onde morávamos juntos. Não queria continuar cercado pelas lembranças. Aluguei uma casa simples, 2 quartos, sala pequena, cozinha, banheiro e um corredor estreito que levava até os fundos. A casa não era bonita, também não era feia. Era simplesmente uma casa antiga. Tinha paredes grossas, piso frio e algumas portas que pareciam ter sido instaladas décadas antes. O aluguel era barato, justamente porque o imóvel precisava de algumas reformas. Eu não ligava. Depois de passar o dia inteiro trabalhando, tudo o que eu queria era chegar em casa e ficar quieto. Eu trabalhava em uma empresa de manutenção predial. Meu horário normalmente terminava às 6 da tarde, mas quase sempre eu chegava em casa depois das 7. Eu tinha uma rotina muito previsível. Chegava, colocava a mochila na cadeira da cozinha, tirava os sapatos, tomava banho, fazia café, sentava no sofá, assistia alguma coisa na televisão, depois ia dormir. De segunda a sexta era praticamente isso. Nos finais de semana eu fazia compras, limpava a casa e visitava minha mãe. Minha mãe morava a aproximadamente 40 minutos dali. Ela sempre reclamava que eu estava trabalhando demais. Dizia: "Você precisa sair um pouco, Daniel." Eu respondia que gostava de ficar em casa. E era verdade. Eu gostava. Principalmente porque aquela casa me dava uma sensação de silêncio que eu não tinha no apartamento antigo. Até que comecei a perceber uma coisa. A casa fazia barulhos. No começo, nada demais. Uma batida seca na cozinha. Um estalo no corredor. O som de alguma coisa caindo no quarto. Eu sempre encontrava uma explicação. Uma vez, acordei por volta das 3 da manhã, porque eu vi claramente alguém andando no corredor. Não eram passos rápidos, eram passos lentos. 1, pausa. 2, pausa. 3. Eu fiquei deitado olhando para o teto. Depois ouvi um último passo perto da porta do meu quarto. Levantei. Acendi a luz. Abri a porta. Não havia ninguém. Fui até a cozinha. Nada. Olhei a porta da frente. Trancada. Voltei para a cama. No dia seguinte, achei que tinha sido algum sonho. Isso aconteceu algumas outras vezes. Sempre de madrugada. Sempre no corredor. E sempre parava exatamente diante da porta do meu quarto. Eu comecei a brincar comigo mesmo. Dizia: "Se tiver alguém aqui, pelo menos paga metade do aluguel." Eu ria sozinho. Só que, aproximadamente 3 semanas depois, aconteceu a primeira coisa que realmente me incomodou. Era uma terça-feira. Eu havia chegado do trabalho por volta das 19h20. Estava cansado. Coloquei a mochila na cadeira e fui direto para o banheiro. Tomei banho. Quando saí, percebi uma coisa estranha. A luz da cozinha estava acesa. Eu tinha certeza de que havia apagado antes de sair. Pensei que talvez tivesse deixado ligada. Nada demais. Apaguei, preparei um sanduíche, sentei no sofá, assisti a televisão quando ouvi um barulho vindo da cozinha. Uma gaveta fechando. Clac.
Olhei para o corredor. Fiquei alguns segundos esperando. Nada. Levantei. Fui até a cozinha. Uma das gavetas estava aberta. A gaveta dos talheres. Eu não lembrava de tê-la aberto. Fechei. Voltei para a sala. 5 minutos depois, ouvi novamente. Clac. A gaveta abriu. Dessa vez eu vi. Estava sentado no sofá e a cozinha ficava parcialmente visível. Eu vi a gaveta se mover. Devagar, como se alguém tivesse puxado. Fiquei parado. Não fui até lá. Esperei alguns segundos. Depois levantei. A gaveta estava aberta novamente. Olhei para dentro. Nada. Pensei que talvez ela estivesse com algum problema no trilho. Fechei com força. Depois, coloquei uma cadeira na frente. Pronto. Resolvido. Pelo menos foi o que pensei. Naquela noite dormi normalmente. No dia seguinte, acordei às 6h30. Fui para a cozinha. A cadeira ainda estava diante da gaveta. Mas havia alguma coisa em cima da mesa. Meu celular. Eu sempre carregava o celular ao lado da cama. Sempre. Nunca deixava na cozinha. Naquela manhã, ele estava sobre a mesa. Eu peguei o aparelho. A tela estava desbloqueada. Havia um aplicativo aberto. O gravador de voz. Eu estranhei. Olhei os arquivos. Havia uma gravação de aproximadamente 8 minutos. Eu não lembrava de ter gravado nada. Apertei para ouvir. No começo, só havia silêncio. Depois, o som do meu quarto. Minha respiração. O colchão rangendo. E então, ouvi uma coisa. Um barulho muito baixo. Parecia alguém falando. Aumentei o volume. Era quase impossível entender. Voltei à gravação. Escutei novamente. Dessa vez consegui distinguir uma palavra. Daniel. Eu parei. Fiquei olhando para o celular. Pensei que talvez fosse algum ruído parecido com uma voz. Continuei ouvindo. A gravação tinha mais alguns segundos. Então veio novamente. Daniel. Dessa vez era mais claro. Minha primeira reação foi pensar que alguém tinha entrado na casa. Olhei imediatamente para a porta. Trancada. Fui verificar as janelas. Todas fechadas. Comecei a ficar nervoso. Mas ainda tentava encontrar uma explicação. Talvez eu tivesse colocado o gravador para funcionar sem querer. Talvez algum áudio antigo estivesse sendo reproduzido. Só que havia uma coisa que não fazia sentido. A gravação tinha sido criada às 3h17 da manhã. Eu estava dormindo. Naquele dia contei para minha mãe. Ela ficou preocupada. Perguntou se eu tinha trocado a fechadura. Eu disse que não. Ela insistiu. Troca. Eu troquei. Comprei uma fechadura nova e instalei no mesmo dia. Também comecei a deixar uma cadeira encostada na porta durante a noite. Não porque acreditasse em alguma coisa sobrenatural. Era apenas precaução. Durante alguns dias, nada aconteceu. E isso fez eu esquecer o assunto. Até uma sexta-feira. Eu havia saído mais cedo do trabalho. Cheguei em casa por volta das 4h. Quando entrei, percebi que havia uma coisa diferente. A televisão estava ligada. Eu fiquei parado na porta. A televisão estava exibindo uma tela preta. Sem canal, sem som. Eu tinha certeza absoluta de que havia deixado desligada. Peguei o controle. Desliguei. Foi quando percebi uma coisa ainda mais estranha. O sofá estava com uma almofada no chão. Eu sempre colocava aquela almofada no lado direito. Sempre. Era uma mania. Coloquei no lugar. Depois fui para o quarto. Minha cama estava arrumada. Só que eu não a havia arrumado. Eu nunca arrumava a cama antes de sair para trabalhar. Nunca. Fiquei alguns segundos olhando. Comecei a sentir uma coisa difícil de explicar. Não era exatamente medo. Era aquela sensação de que alguma coisa estava errada. Como quando você entra em um lugar conhecido e percebe que algum objeto foi movido. Você não sabe imediatamente o que mudou, mas sabe que mudou.
Passei o resto da tarde procurando alguma coisa fora do lugar. Não encontrei. Naquela noite, decidi dormir na sala. Coloquei um colchão no chão. Deixei a televisão ligada. A luz do corredor acesa. Eu estava tentando não pensar naquilo. Por volta de 2 da manhã, acordei. Não sei exatamente por quê. A televisão continuava ligada. Olhei para o relógio. 2h11 foi quando ouvi um barulho na cozinha. Dessa vez não era uma gaveta. Era uma xícara. O som de uma xícara sendo colocada sobre uma mesa. Tac. Eu fiquei imóvel. Depois ouvi outro. Tac. Como se alguém estivesse mexendo na cozinha. Eu peguei o celular. Liguei a lanterna. Levantei devagar. Caminhei pelo corredor. A cozinha estava escura. Acendi a luz. A xícara estava sobre a mesa. Era a minha xícara. A mesma que eu usava todas as manhãs. E dentro dela havia café. Café quente. Eu toquei na xícara. Estava quente. Foi nesse momento que eu senti medo de verdade. Porque eu morava sozinho. E eu não tinha feito café. Fiquei olhando para aquela xícara. Não sabia o que fazer. Peguei o celular e liguei para minha mãe. Ela atendeu sonolenta. Perguntou o que tinha acontecido. Eu contei. Ela ficou em silêncio. Depois disse: Daniel, sai dessa casa. Eu respondi que não queria sair de madrugada. Ela insistiu. Mas eu não saí. Talvez tenha sido orgulho. Talvez tenha sido medo de parecer louco. Eu pensei que alguém pudesse estar brincando comigo. Talvez algum vizinho tivesse uma chave. Talvez o antigo proprietário ainda tivesse acesso. No dia seguinte, troquei novamente as fechaduras. Também instalei uma pequena câmera na sala. Não contei para ninguém. Passei a observar a casa. Durante 4 dias, nada aconteceu. A câmera não registrou ninguém. Nenhuma porta abriu. Nenhuma janela se mexeu. Nenhum objeto saiu do lugar. Comecei a acreditar que tudo tinha sido coincidência. Até a 5ª noite. Eu estava sentado no sofá, assistindo televisão. Era aproximadamente 23h40. A câmera estava instalada no canto da sala. Eu conseguia ver a imagem pelo celular. De repente, recebi uma notificação. Movimento detectado. Abri a câmera. A imagem mostrava a sala. Eu estava sentado no sofá. Não havia mais ninguém. Pensei que fosse eu mesmo que tivesse acionado. Voltei a assistir televisão. Poucos minutos depois, outra notificação. Movimento detectado. Abri novamente. A sala continuava vazia. Só eu. Então percebi uma coisa. A imagem da câmera mostrava o corredor. E no final dele havia uma porta. A porta do meu quarto. Ela estava fechada. Eu olhei para o corredor real. A porta também estava fechada. Tudo normal. Até que, na tela do celular, a porta começou a abrir. Devagar. Eu olhei para o corredor. A porta real continuava fechada. Voltei para a tela. Na imagem, ela estava aberta. Eu fiquei olhando. Não conseguia entender. Então alguma coisa passou rapidamente diante da câmera. Uma sombra. Muito rápida. Levantei do sofá. Olhei para o corredor. Nada. Peguei o celular. A imagem da câmera continuava mostrando a porta aberta. Foi quando ouvi uma coisa atrás de mim. Uma voz. Baixa. Quase um sussurro. Não precisa olhar. Eu congelei. Não virei. Fiquei parado. Meu coração começou a bater muito forte. A voz veio novamente, dessa vez mais perto. Você sempre olha. Eu virei. Não havia ninguém. Corri até a porta da frente. Abri. Saí para a rua. Fiquei do lado de fora por vários minutos. Não queria entrar novamente. Liguei para minha mãe. Depois para um amigo. Expliquei tudo. Meu amigo veio até minha casa. Entramos juntos. Procuramos em todos os cômodos. Nada. Nenhuma pessoa. Nenhum sinal de invasão. Verificou a câmera. E então, aconteceu uma coisa que até hoje eu não consigo explicar. Ele perguntou Daniel: quem é aquele? Eu olhei para a tela. A gravação mostrava a sala.
Eu estava sentado no sofá. Meu amigo estava ao meu lado. Só que havia uma terceira pessoa sentada atrás de nós, no meu lugar favorito, aquele aonde eu sempre sentava. A figura estava de costas, imóvel. O rosto não aparecia. Meu amigo pausou a gravação. Ficamos olhando. Ele perguntou: "Você colocou alguém aqui?" Eu disse que não. Ele aproximou a imagem. A figura parecia estar usando uma camiseta escura. O mesmo tipo de camiseta que eu usava para dormir. Meu amigo ficou em silêncio. Depois disse: "Vamos embora." Eu perguntei por quê. Ele não respondeu. Só continuou olhando para a tela. Então, percebi algo. A figura na gravação estava fazendo um movimento. Ela estava mexendo a cabeça, muito lentamente, como se estivesse olhando para nós. Meu amigo desligou a câmera e disse: "Daniel, você não vai dormir aqui hoje?" Eu concordei. Peguei algumas coisas, fomos para a casa dele. Naquela noite, dormindo no sofá. Mas antes de dormir, abrir novamente a câmera pelo celular. Eu queria ver a casa, não sei porquê. Talvez quisesse provar para mim mesmo que aquilo não era real. A câmera ainda estava funcionando. A sala estava vazia. A luz do corredor estava acesa. Tudo normal. Até que, exatamente às 3h17, a câmera começou a transmitir uma imagem diferente. Não era a sala. Era o meu quarto. A cama, o armário, a janela e alguém sentado na beirada da cama. Eu aproximei o celular. A pessoal levantou a cabeça. Olhou diretamente para a câmera. E eu reconheci o rosto. Era o meu. Mas havia algo errado. Aquele homem estava sorrindo. E eu nunca sorrio daquele jeito. Então ele levantou, caminhou até a câmera. E antes que a imagem apagasse, ele disse: "Agora você sabe onde eu fico quando você sai." A transmissão terminou. Envelopamento. Eu percebi que o que estava acontecendo naquela casa não tinha começado. Quando eu ouvi os primeiros passos. Talvez tivesse começado muito antes. Talvez eu tivesse levado alguma coisa para dentro daquela casa. E o pior de tudo era que naquela noite eu ainda não sabia que a coisa que estava dentro da casa não queria me expulsar. Ela queria me substituir. E na manhã seguinte, eu descobriria a primeira prova de que aquilo já estava acontecendo. Na manhã seguinte, eu acordei antes das 6h. Não tinha dormido praticamente nada. Passei a madrugada pensando naquela imagem. O homem sentado na minha cama. O rosto igual ao meu. Aquela voz: "Agora você sabe onde eu fico quando você sai." Eu tentava encontrar uma explicação racional. Talvez alguém tivesse invadido minha casa. Talvez a câmera tivesse sido adulterada. Talvez alguém estivesse usando alguma gravação falsa para me assustar. Era isso que eu repetia para mim. Mas eu não fui. Alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Passei a manhã inteira procurando. Armários, quartos, debaixo da cama, atrás dos móveis, até dentro do forro. Nada. Então, meu amigo percebeu uma coisa. No corredor havia uma porta que eu nunca tinha usado. Era uma pequena porta de madeira, quase escondida atrás de um móvel. Eu sabia que ela existia, mas nunca tinha aberto. Achava que dava acesso ao encanamento. Meu amigo puxou o móvel. A porta estava trancada. Perguntei ao proprietário se eu tinha a chave. Ele disse que não. Falou que aquela porta estava ali desde antes de ele comprar o imóvel e que provavelmente dava acesso a uma área antiga da casa. Meu amigo sugeriu arrombar. Peguei uma ferramenta. Forcei a fechadura. A madeira estalou. Quando a porta finalmente abriu, veio um cheiro forte de mofo. Atrás dela, havia um espaço estreito. Uma espécie de corredor antigo. Era escuro, fotografias tiradas dentro da própria casa.
Mas o pior estava algumas páginas depois. Ele escreveu: ela não aparece quando estamos olhando. Ela aprende quando ninguém vê. Peguei uma lanterna. Entramos. A passagem tinha aproximadamente 1 metro de largura. As paredes eram de tijolo. No chão havia poeira. Mas havia uma coisa estranha. Pegadas. Pegadas recentes. Meu amigo iluminou o chão e disse: Daniel. Eu olhei. As marcas começavam no fundo do corredor. Vinham em nossa direção e terminavam exatamente diante da porta. Não havia pegadas voltando, apenas chegando. Ele ficou parado. Eu também. Seguimos pelo corredor. Depois de alguns metros, encontramos uma pequena sala. Era como se tivesse sido construída dentro da casa. Havia uma cadeira, uma mesa, um colchão velho e várias caixas. Comecei a abrir. A primeira tinha fotografias. Fotografias antigas da casa. A segunda tinha documentos. A terceira tinha objetos pessoais. E foi quando encontrei algo que me fez parar de respirar por alguns segundos. Era um caderno. Abri. Na primeira página havia uma data. Comecei a ler. Era um diário. Pertencia a um homem que havia morado naquela casa décadas antes. No começo, falava sobre trabalho, família, contas, coisas comuns. Depois, as anotações começaram a mudar. Ele dizia que, quando ficava sozinho, ouvia passos. Dizia que objetos mudavam de lugar. Dizia que a casa parecia aprender a rotina dele. Eu li uma frase várias vezes. Primeiro, ela imita os sons. Depois, ela imita os objetos. Mais adiante, quando aprender a imitar você, não fique sozinho. Meu amigo perguntou: o que está escrito? Eu não respondi. Continuei lendo. O homem dizia que havia começado a encontrar coisas que não lembrava de ter feito. Café preparado, cama arrumada, portas abertas. E então ele começou a encontrar fotografias. Fotografias dele dormindo. Fotografias tiradas dentro da própria casa. Mas o pior estava algumas páginas depois. Ele escreveu: ela não aparece quando estamos olhando. Ela aprende quando ninguém vê. Fiquei arrepiado. Continuei. A última anotação dizia: hoje eu vi meu próprio rosto no corredor. A página seguinte estava rasgada. Depois, havia apenas uma frase: se você encontrar este caderno, não tente descobrir onde ela fica. Meu amigo pegou o caderno da minha mão. Disse que deveríamos sair. Eu concordei. Mas antes de ir embora, vi uma caixa pequena no canto da sala. Abri. Dentro havia fitas cassete. E uma delas tinha meu nome escrito: Daniel. Peguei meu celular. Sem sinal. As janelas não abriam. Era como se a casa tivesse fechado todas as saídas. Então ouvimos passos no corredor. 1. Pausa. 2. Pausa. 3. Meu coração começou a bater descontroladamente. Os passos pararam diante do quarto. Meu amigo ficou atrás de mim. A maçaneta começou a girar. Devagar. A porta abriu. E eu vi alguém parado no corredor. Era eu, meu rosto, meu corpo, minha roupa. Tudo igual. Mas havia alguma coisa errada. Ele estava sorrindo. Eu não conseguia me mexer. Ele olhou para meu amigo, depois olhou para mim e falou: você demorou muito para voltar. Meu amigo me puxou pelo braço. Corremos para a janela. Quebramos o vidro, conseguimos sair. Corremos até o carro, entramos. Ligamos o motor. Só fomos parar alguns quilômetros depois. Eu nunca mais voltei. Abandonei praticamente tudo. Mudei de cidade. Troquei de emprego. Passei meses dormindo com a televisão ligada. Eu não conseguia ficar sozinho. Durante muito tempo, achei que aquilo tinha acabado. Até que, aproximadamente 8 meses depois, minha mãe me ligou. Ela estava nervosa. Perguntou se eu havia passado na casa antiga. Eu disse que não. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou: então quem foi? Eu perguntei o que ela queria dizer.
Ela disse que havia visto alguém entrando na antiga casa. Um homem que parecia comigo. Eu não contei nada para ela. Não naquele momento. Perguntei como ele era. Ela respondeu: parecia você. Minha mãe nunca tinha visto aquela figura. Mas ela reconheceu. Isso me destruiu. Porque significava que aquilo tinha saído da casa. Alguns meses depois, o imóvel foi alugado novamente. Eu descobri por acaso. Pesquisei o endereço. Havia uma nova pessoa morando lá. Um homem sozinho. Eu não queria saber mais nada. Mas certa noite, recebi uma mensagem. Era de um número desconhecido. Você esqueceu sua xícara. Junto havia uma fotografia. Aquela mesma xícara. A minha. Eu ainda tenho a fotografia. Nunca mais respondi. Anos se passaram. Eu casei. Tenho uma vida completamente diferente. Mas existe uma coisa que nunca contei para ninguém. Nem para minha esposa. Há aproximadamente 3 meses, acordei de madrugada. Era 3h17. Ouvi um barulho na cozinha. Uma xícara sendo colocada sobre a mesa. Tac. Fiquei imóvel. Minha esposa estava dormindo ao meu lado. Então, ouvi outro. Tac. Levantei. Fui até a cozinha. Havia uma xícara sobre a mesa, cheia de café. Quente. Eu não tinha feito café. Minha esposa não tinha feito café. E havia uma segunda coisa sobre a mesa. Um pedaço de papel. Eu sabia o que estaria escrito antes mesmo de pegar. Era uma lista. Minha rotina atual. O horário em que eu acordo. O horário em que saio para trabalhar. O horário em que volto. O horário em que minha esposa dorme. Até o horário em que costumo ficar sozinho. No final, havia uma frase. Você aprendeu a não voltar. Eu rasguei o papel. Joguei fora. Não contei para ninguém. Na manhã seguinte, porém, encontrei algo no corredor. Uma pegada molhada. Eu não tinha lavado o chão. Minha esposa estava dormindo. A pegada começava na porta da cozinha e terminava diante do nosso quarto. Não havia nenhuma outra. Apenas uma, como se alguém tivesse dado um único passo e parado. Desde então, existe uma coisa que eu faço todos os dias. Antes de sair de casa, verifico se minha esposa está realmente dormindo. Depois, verifico a cozinha. Confiro as xícaras, confiro as portas, confiro o corredor. E, principalmente, olho para o lugar onde deixo minhas chaves, porque foi ali que encontrei a última coisa. Minha chave de casa. A mesma chave que eu uso todos os dias. Ela apareceu sobre a mesa da cozinha. Só que havia outra chave ao lado. Uma cópia idêntica. Eu nunca fiz uma cópia. Peguei a segunda chave. Ela tinha uma pequena etiqueta presa. Nela estava escrito: para quando você não estiver. Eu nunca mais deixei minha casa vazia. Quando preciso sair, alguém fica. Quando minha esposa sai, eu fico. Nunca mais dormimos com a casa completamente vazia. Talvez pareça absurdo. Talvez você esteja pensando que tudo isso pode ter uma explicação. Eu também pensava, durante anos, até ontem. Porque ontem eu estava sozinho em casa. Minha esposa havia saído para comprar algumas coisas. Eu estava sentado na sala, assistindo televisão, e ouvi alguém entrando pela porta da frente. A chave girou. A porta abriu. Eu levantei imediatamente. Minha esposa havia esquecido alguma coisa? Fui até o corredor e ouvi a voz dela. Daniel? Eu respondi. Estou aqui. Então, ouvi a voz novamente, mais perto. Daniel? Eu dei 2 passos e parei, porque minha esposa ainda não tinha voltado. Ela estava do outro lado da cidade. Eu sabia. Olhei para a porta da frente. Ela estava fechada, trancada. Não havia ninguém na sala. Então ouvi passos atrás de mim. 1. Pausa. 2. Pausa. 3. E uma voz sussurrou no meu ouvido. Você ainda olha. Eu não virei. Não dessa vez. Fiquei parado. Fechei os olhos e, pela primeira vez, entendi o que aquela coisa queria.
Ela nunca quis me matar, nunca quis me expulsar, nunca quis simplesmente me assustar. Ela queria que eu tivesse medo de ficar sozinho, porque cada vez que eu ficava sozinho, ela conseguia voltar. E talvez seja por isso que aquela casa precisava de pessoas sozinhas. Talvez ela não estivesse presa naquela casa. Talvez a casa fosse apenas o lugar onde ela aprendia. Aprendia nossos horários, nossos hábitos, nossa voz, nosso rosto, nossa maneira de andar. E depois esperava. Esperava até que estivéssemos sozinhos, para poder ocupar o espaço que deixávamos vazio. Eu nunca descobri o que aconteceu com os outros moradores. Nunca descobri quem era o homem de 1978. Nunca descobri quem estava dentro daquela casa antes de mim. Mas existe uma coisa que eu sei. Aquela coisa ainda existe. Porque, enquanto escrevo este relato, estou sozinho. Minha esposa saiu novamente. E há aproximadamente 10 minutos, alguém colocou uma xícara de café sobre a mesa. Eu não vou olhar. Não vou levantar. Não vou responder. Porque aprendi uma coisa naquela casa. Quando você está sozinho, talvez o pior erro não seja ouvir alguém. Talvez o pior erro seja responder. E agora, eu acabei de ouvir minha própria voz vindo do corredor. Ela acabou de dizer: Daniel, pode olhar. Agora eu sou você. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.